Seu filho tem dificuldade de obedecer às ordens que você dá a ele? Baseado na minha experiência como pai, educador e analista do comportamento, eu posso afirmar que provavelmente foi você quem ensinou isso para ele. Seja bem-vindo ao canal do portal Pequenina Luz. No vídeo de hoje eu quero mostrar para você que provavelmente você mesmo ensinou o seu filho a desobedecê-lo, como você fez isso e o que você pode fazer para remediar essa situação. No livro Arte da Guerra, nós lemos vários contos sobre um suposto general chamado Sun Tzu. Um dos relatos conta que um rei falou para o general que havia lido sobre o que ele tinha escrito sobre guerra e que achava as instruções muito difíceis, que na teoria era tudo muito bonito, mas na prática ele acreditava que nada daquilo funcionava. Então fala para o rei que qualquer pessoa pode cumprir tudo o que ele escreveu e que ele mesmo aplicou todas aquelas coisas em sua vida. O rei então propõe a ele um desafio e ele aceita. O rei entrega suas 180 esposas para que ele treine elas e forme um exército com mulheres inexperientes. Ele aceita prontamente o desafio do rei e manda convocar as 180 mulheres para que ele comece as instruções. Ele então faz duas filas e à frente dessas duas filas ele coloca as duas princesas favoritas do rei. E ele então começa a explicar para elas: quando o tambor soar uma vez, vocês vão ficar atentas. Ele significa atenção. Vocês vão prestar atenção no que virá em seguida. Se o tambor soar duas vezes, vocês vão virar à direita. Se o tambor soar três vezes, vocês vão virar à esquerda. E se o tambor soar quatro vezes, vocês vão dar uma volta completa, ficando com a frente de vocês voltada para onde estavam as costas. É o famoso esquerda vou ver, direita vou ver e meia volta vou ver que nós conhecemos do exército. As mulheres, ouvindo aquelas instruções, começaram a rir. E ele então repetiu por mais duas vezes. Ao repetir pela terceira vez, ele pergunta para elas se elas haviam entendido as ordens. Elas continuaram rindo, mas afirmaram que sim. Então, o tambor soou uma vez, duas vezes, e elas simplesmente sorriam, apenas sorriam de toda aquela situação. Ele falou que ia explicar novamente, porque se não tivesse ficado claro, a culpa era dele. E novamente, por três vezes, ele explica todo o processo. Quando o tambor toca novamente, as mulheres caem na risada, não controlam seu riso. E então ele dá ordem para que aquelas duas mulheres, as preferidas do rei, que estavam à frente, fossem decapitadas. O auxiliar do rei corre, fala para o rei o que estava acontecendo e volta e diz que aquilo não poderia acontecer, que aquelas eram as princesas favoritas do rei. Então Sun Tzu toma a iniciativa de pegar a sua própria espada e decapitar as duas mulheres. Após fazer isso, ele fala para o grupo: se vocês não tivessem entendido, ou se eu não tivesse explicado claramente, vocês não teriam culpa. Mas uma vez que vocês entenderam, vocês foram desobedientes ao general. E isso em uma guerra é pena para a morte. E aí ele pede para que soe novamente o tambor duas vezes e, como num passe de mágica, aquelas agora 178 mulheres viram para a direita rapidamente, como se durante toda a sua vida elas tivessem feito parte de um exército. Vamos então tirar três lições que eu considero muito importantes dessa história. A primeira delas é deixar as regras claras. Sua casa certamente tem regras, e se o seu filho desobedece a você, provavelmente ele está desobedecendo essas regras que você tenta impor. A pergunta que eu quero te fazer é: essas regras estão claras na mente dele? Ele sabe exatamente em que contexto e que comportamento não é desejado para você? Quando você explica para o seu filho antes do problema e pergunta para ele se ele entendeu, vocês dois fazem um acordo. Então, no momento que você precisar aplicar a disciplina, você não estará agindo como um ditador. Você está cumprindo um acordo que você fez anteriormente com seu filho. Segunda lição: verifique antes de fazer uma promessa ao seu filho se você pode cumpri-la. Nunca prometa algo que você não vai poder cumprir. Então, quando você disser para ele: se você não fizer tal coisa, vai ficar sem TV, ou vai apanhar, ou vai ficar de castigo, verifique se as condições do momento, o local, todo o contexto em que vocês estão inseridos não irá dificultar a promessa que você fez. E por fim, a mais óbvia delas: sempre que você prometer algo, cumpra. A regra é muito simples. As crianças vivem para aprender. Nos primeiros anos de vida, nós não fazemos outra coisa senão aprender sobre tudo que está ao nosso redor. E quando você diz que vai fazer algo e não faz, a criança aprende. Não importa o que você fala, importa o que você faz. E se ela entendeu que as promessas que você faz nem sempre são cumpridas, todas as vezes que ela quiser que uma promessa não seja cumprida, ela vai buscar
ela vai buscar de diversas formas conseguir esse propósito dela, que é fazer com que você volte atrás no que você disse. Então, se você prometeu algo, cumpra, sempre. Ao fazer isso constantemente, você vai fixar na mente do seu filho a importância da sua palavra.